Estou esperando o Paulo Quereghini. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rafael. Boa noite, Mari. Mari Seguista. Eu estou falando o seu nome certo? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos que vai até dezembro. O convidado de hoje é o Paulo Quereghini. Estou esperando aqui ele entrar. Felipe, boa noite. Rafael, boa noite. Paulo entrou. Vou esperar o Paulo me mandar um convite. Paulo, você me manda um convite? Marise. Marise, desculpa. Paulo, me manda um convite, é possível? Ou você quer que eu te adicione aqui? Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma série de lives que a gente vai fazer até dezembro. O Paulo Quereghini é o nosso convidado hoje e ele vai falar sobre atendimento e educação física com aprendizes com autismo, adaptada, inclusiva e especial. Só estou esperando o Paulo entrar aqui. Só um minutinho aqui que eu vou ver se eu acho ele. Era aqui. Vamos ver se eu tenho ele aqui. Não está aparecendo para mim. Ô Paulo, aqui você não aparece. O Paulo não está conseguindo enviar o convite pelo modelo Exerciência. Ô Paulo, eu tenho você aqui no Instagram, no Esporte e Inclusão, porque eu procuro você, não aparece para mim. Eu vou tentar de novo, Paulo. Eu digito aqui o seu sobrenome. Tá, tudo bem. Eu fico esperando aqui você me mandar um convite, tá? Boa noite, Márcio, professor de Educação Física, Andréia, sejam bem-vindos, pessoal. Estou esperando aqui o Paulo. Paulo, você vai entrar com o seu perfil, então. Aí você me manda aqui um convite. Fala para mim de onde vocês são, para ver até onde está chegando a live do Esporte e Inclusão. Eu já sei que algumas pessoas aqui são de São Paulo. É daqui. Aqui, Paulo, eu vi você agora que você entrou. Aí eu aguardo o seu convite. Pessoal, o Paulo vai conversar com a gente sobre atendimento e educação física com aprendizes com autismo, adaptada, inclusive, especial. Aqui, só um minuto, vamos ver se dá certo. Campo Grande, Curitiba, nossa. Sim, legal. Paulo, boa noite. Boa noite, Thiago. Paulo, para começar, muito obrigado por ter aceitado o convite para fazer a live com a gente. Uma satisfação. De coração, viu? Muita gente me mandou perguntas durante a semana, tá? Então eu fiz uma estrutura aqui de perguntas. Foram muitas perguntas. E eu vou falar um pouco de você aqui, né? Por favor, pode ficar à vontade. Se eu errar, me corrija, tá? Pessoal, o Paulo é graduado em Educação Física. Ele tem pós-graduação em Análise do Comportamento aplicada ao autismo. Acredito pela ABPMC. É isso mesmo, Paulo? É acreditado, isso. Isso, acreditado, desculpa. É a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Ele também tem especialização em promoção da saúde personal trainer. Ele é mestre e doutor em educação especial pela UFSCar. É a de São Carlos, né, Paulo? Isso. E ele é idealizador do modelo Exerciência, supervisão, formação e pesquisa e análise do comportamento aplicada em educação física especial. Acertei? Perfeito, é isso aí. Muito obrigado. Viviane, está chegando muita gente aqui para assistir a nossa live. Viviane, a Mari, muita gente chegando aqui. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Paulo, posso começar? Pode, manda ver.
Fê? Pelas perguntas aqui que nós recebemos. Assim, então vamos começar. Qual é a diferença? Você me ajuda com as perguntas? Com as respostas das perguntas? Opa, estou aqui. Estou aqui. Qual é a diferença, Paulo, da educação física especial, adaptada adaptada, especial e inclusiva? Perfeito, perfeito. Olha, essa nomenclatura, ela é importante diferenciar por vários motivos. Ela serve para os pais, na hora de contratação de um profissional, e ter expectativa do que esse profissional pode oferecer. Fundamental também para as pessoas, as instituições que querem contratar um profissional de educação física para atuar com as pessoas com deficiência e com desenvolvimento atípico, para também ter expectativa e saber quais informações o profissional de educação física precisa para fazer a sua atuação, para fazer o planejamento, e também esperar o que o profissional de educação física vai pedir a esses profissionais da instituição. Mas é fundamental e ainda, mais importante ainda, para o profissional de educação física para guiar o seu atendimento. Não é comum a gente ver pessoas que fazem confusão, e até profissionais de educação física que fazem confusão com esses termos, e muito por conta do que o termo educação física especial foi usado durante muito tempo como sinônimo de educação física adaptada, e educação física adaptada foi usada como sinônimo de educação física inclusiva. Então existe uma confusão, e também porque o conteúdo de educação física especial não é contemplado nos cursos de graduação em educação física. Quando muito é contemplado a modalidade de educação física adaptada, que aí vai envolver normalmente pessoas com deficiência, não pessoas com atraso no desenvolvimento. E aí eu acho que existem pessoas com atraso no desenvolvimento que têm deficiência, existem pessoas com atraso no desenvolvimento que não têm deficiência, existem pessoas com deficiência que não têm atraso no desenvolvimento. Então aí também há uma terminologia inadequada. Bom, por que eu estou dizendo isso aí? É importante para guiar a informação, mas basicamente a gente tem 3 áreas de atuação que se complementam, mas são independentes. Vou começar pela inclusiva, quando se fala de educação física inclusiva, normalmente está fazendo referência ao ambiente escolar. E se usa a palavra inclusiva porque, tradicionalmente, a educação física não foi inclusiva. Ela não atendeu todas as pessoas com diferentes características do seu desenvolvimento comunicativo, social, motor. Nós sabemos que, historicamente, pessoas com deficiência e com atraso no desenvolvimento foram, em parte do momento, excluídas e, em parte do momento, atendidas num ambiente segregado. Desde a Constituição Federal de 1988, que prevê a integração de pessoas no ambiente escolar, depois se começou a falar da inclusão. Então, para se falar de um modelo de atendimento na educação, especialmente na educação física, diferente daquilo que já era antes, se adiciona a palavra inclusiva. Então, na verdade, educação física inclusiva nada mais é do que educação física escolar. Correto. Só que a gente usa a palavra inclusiva para sinalizar que o que a gente está fazendo agora é diferente do que a gente fazia ou que as pessoas faziam antigamente. Bom, inclusiva, então, inclusão não é um processo somente para as pessoas com deficiência. A inclusão é um processo para os indivíduos. Todos são beneficiados. Obviamente, o alvo, as pessoas alvo do atendimento acabam sendo as pessoas com atraso no desenvolvimento e pessoas com deficiência. Mas a inclusão, ela deve ser um processo, por isso que é um processo, não é uma aula inclusiva. É um processo inclusivo, onde você adequa o sistema de ensino a todos os indivíduos que estão naquele ambiente. Isso é inclusão. O que a gente tinha era que as pessoas se adequavam ao sistema normalizador. Existe uma norma, existe uma quantidade de instruções, uma forma de dar instruções, e aqueles que não se adequavam ou eram excluídos
aplicadas. Pensar inclusivo é pensar em adequar o sistema, adequar o formato de ensino, a lógica, com um conteúdo comum, com um ambiente comum, para todos aqueles. Né? Para isso, você precisa equiparar as oportunidades de aprendizagem para eles, dando condições ótimas de aprendizagem para todos os envolvidos. E quando você fala sobre essa lógica, você não precisa falar de pessoas com atraso de desenvolvimento, você fala para todos. Alguns apresentam desenvolvimento. Eu e você temos graus de desenvolvimento comunicativo diferentes, e eu e você temos graus de desenvolvimento social diferentes. Os nossos repertórios são típicos, são comuns. Algumas pessoas apresentam esse repertório de forma incomum. A gente chama de desenvolvimento atípico de alguma dessas naturezas. Bom, então a gente falar inclusiva, ele é como se fosse um guarda-chuva, né? Ele é um processo. Algumas pessoas, pela lógica de atendimento histórico, não foram atendidas nesse ambiente coletivo e, para não deixar, mesmo depois da Segunda Guerra, começaram a ser atendidas em ambientes hospitalar, depois passou para o ambiente escolar. Hoje a gente tem um ambiente de lazer esportivo, de alta performance, que atende essas pessoas que deixavam de ser atendidas no ambiente coletivo. E aí se deu um nome, porque não eram iguais, se você precisava fazer modificações no sistema, chamou-se de adaptação. Então era uma educação física ou um esporte adaptado, onde você modifica aquilo que era o padrão, aquilo que era tradicional, para atender essas pessoas. Normalmente, você agrupa nesses atendimentos de educação física adaptada pessoas com alguma característica comum. Por exemplo, pessoas com deficiência de mobilidade ou deficiência física. Então, você vai fazer, por exemplo, basquete em cadeiras de roda. Então, você faz adaptações faciais. Existem algumas adaptações de regras, mas são pouquíssimas, né? Mas, basicamente, as pessoas no esporte, no basquete adaptado, têm basicamente os mesmos objetivos do esporte tradicional. É alta competitividade, é lazer, né? Também socialização. E existe, indo para a área de autismo, existem sim o esporte e a educação física adaptada para pessoas com autismo, onde você adapta situações em que normalmente as pessoas com autismo apresentam conflitos, né? Por exemplo, dificuldade de comunicação com o profissional, dificuldade de lidar com muitas pessoas, dificuldade com mudanças de rotina, dificuldades com tolerar ruídos ambientais, né? Então, exemplos que normalmente são conflito no ambiente inclusivo, se faz adaptações para atender separadamente esses indivíduos num outro contexto. Por isso a gente chama de educação física adaptada. Aí você vai adaptar coisas do ambiente, instruções, regras. Bom, ainda assim, essas pessoas que são atendidas num ambiente segregado, que a gente chama de educação física ou esporte adaptado, elas vão ter os mesmos... normalmente, se prioriza os objetivos que deveriam ser objetivados no ambiente coletivo, né? Então, habilidades motoras, né? Inclusão para o esporte, acesso a modalidades esportivas, de ginástica, e de alguma forma você paliativamente controla aquilo que é um conflito para o indivíduo. Por exemplo, se ele não tolera mudança de rotina, você vai montar um plano de rotina padrão para ele, dá previsibilidade e aí ele faz a aula tranquilo. Só que ensinar o indivíduo a tolerar mudança de rotina é fundamental. Ensinar o indivíduo a tolerar ruídos é fundamental. Ensinar o indivíduo a seguir instruções mais sofisticadas, que na educação física adaptada são simplificadas para que ele faça o exercício, também são fundamentais. Ensinar o indivíduo a iniciar uma interação, que na educação física adaptada é minimizado, é paliativamente controlado isso, para que ele faça atividade, né? Então você faz atividades normalmente individuais, elas também devem ser alvo no atendimento. Então, tudo aquilo que normalmente se está adaptando na educação física adaptada se torna alvo direto na intervenção em um outro campo, para um outro profissional de educação física, que é a educação física especial. Então, basicamente, aquilo que está se adaptando na educação física adaptada, já sendo um pouco mais repetitivo aqui, mas aquilo que está se adaptando para não gerar conflitos na aula,
se programa de uma forma bastante cuidadosa para que aquilo seja alvo de ensino na educação física especial. Então, o exercício físico, o esporte na educação física especial, ele se torna apenas o contexto, ele não se torna a prioridade, ele não se torna o alvo do atendimento, né? Então, quando na educação física adaptada se tem como alvo a prática de basquete, a prática de exercício físico, gasto energético, na educação física especial é tolerar esforço físico, tolerar instruções, é a zona de desconforto, gerar uma situação de desconforto para ele, para ensinar ele a lidar, porque normalmente esse desconforto é geralmente aquilo que caracteriza o transtorno, o desenvolvimento atípico, né? Então, na educação física adaptada, você pode gerar benefícios para o ganho do transtorno, mas não é o alvo do atendimento. E por isso que eu disse que isso deve guiar o profissional. Quando você tem como alvo o transtorno, a redução das complicações que caracterizam o transtorno, a modificação do exercício, o planejamento ambiental é voltado para aquilo. Se não há um alcance na redução desses comprometimentos, o exercício físico tem que ser modificado, o esporte tem que ser modificado. Enquanto que na educação física adaptada, se você está fazendo a inserção para o esporte e não está, consequentemente, não está gerando efeitos do transtorno, não se é uma complicação, porque o objetivo é a inserção para o esporte, a inserção para o exercício físico. Então, essas três coisas, elas trabalham articuladas. A ideia é de que a educação física especial, que é uma especialidade que hoje eu trabalho, embora historicamente trabalhei na educação física adaptada e notei que há mais profissionais para isso, e não havia na educação física especial, então tenho me dedicado a ela não deve substituir a educação física inclusiva, assim como a adaptada também não deve substituir a inclusiva. A educação física especial, ela deve ser com alvo um atendimento bastante especializado, como a própria palavra vem, né, de educação física especial. Não é a palavra especial, é o atendimento que é especial, especializado, porque vem da palavra de educação especial, que ele é justamente aqueles que você vai ter como alvos a redução de barreiras que são normalmente problemas na educação física inclusiva escolar. Se a criança não sabe esperar, você vai ensinar a ela especificamente a esperar na educação física especial. Se ela não sabe não sabe lidar com uma criança que exibe muitos comportamentos agressivos, você não vai fazer o manejo dele, né, como seria na educação física adaptada. Na educação física especial, você vai ter como alvo a redução, algo específico, a redução dos comportamentos inadequados. Então, em geral, a gente tem essas três áreas de atuação do profissional, que normalmente é pouco falada, né, no ambiente acadêmico. Então, se mesmo os profissionais de educação física não dominam isso, quanto mais pais e outros profissionais de outras áreas. Então, vale a pena a gente que está estudando sobre isso usar a terminologia correta para isso. Sim, Paulo, muito obrigado, bem completa a sua resposta. Pessoal, quem tiver dúvida, é só mandar aqui pra gente, tá? Muita gente ainda tá chegando na live. O Oliveira, muito obrigado, Oliveira, fez um comentário aqui de mim, do Paulo, o professor Felipe falando que fez o meu curso, o curso do Paulo também. Obrigado pela presença de vocês. Márcio. É o Márcio, é isso? Quem que é o Oliveira? O Oliveira, ó, ele tá... é que vai passando... Márcio. Gente boa. Porque tá passando lá de Curitiba. Eu tenho que... o Márcio, conheço. Tive a oportunidade de ver o trabalho dele. O Márcio. Vou falar um negócio. O pessoal lá de Curitiba tá no pique, viu? Nós vamos ter nós vamos montar um centro esportivo, um ginásio esportivo só para pessoas com autismo, na perspectiva da educação física especial. Já vai ter novidades aí pra galera. Legal. Eu tô acompanhando aí suas redes sociais também. Eu não vou falar o nome, se você quiser pode falar o nome, não sei se não posso falar. Mas eu tenho certeza. Da galera? Não, o centro. O IcoProd. Sim, o IcoProd vai ser inaugurado ano que vem. A gente já tá com o modelo de eficiência e a supervisão lá. Mas vai ter uma coisa muito impactante. Na verdade, a ideia é gerar um modelo para profissionais do Brasil irem fazer estágio e aprenderem a trabalhar na educação física adaptada. O que a gente tem em centros no Brasil é educação física, o que a gente tem no Brasil é educação física adaptada. O que a gente vai gerar lá
é a educação física especial, né? Um modelo. E aí a ideia é que a pessoa faça estágio, faça pós-graduação, e aí a gente pega esse modelo e replique também em outros ambientes do Brasil. Paulo, você conhece algum espaço igual que será o Eco Project aqui no Brasil? Não existe. Não existe no Brasil. Eu estou sendo... parece estranho o que eu estou falando, mas isso é pioneiro no mundo. Por que é pioneiro no mundo? Porque aquilo que se aplica nos Estados Unidos e no Canadá, que basicamente, e alguns países europeus também, o que se aplica é o exercício físico como uma função antecedente. Então, é uma das áreas da educação física especial que é o que se tem como evidência científica. Então, a evidência científica é mais do que a aplicação de uma pesquisa, é a geração de um conjunto de pesquisas bastante consistentes, com resultados consistentes, metodologia consistente, que um resultado é replicado na mesma pesquisa por um outro profissional independente e você gera uma evidência. Então, o que a gente tem que o exercício físico ele traz certamente evidências para o atendimento de pessoas com autismo é na função antecedente. Então, você tem pessoas que apresentam altos comprometimentos, problemas comportamentais ou baixo engajamento acadêmico e você planeja o exercício físico antes para gerar esses efeitos. Essa estrutura é utilizada no mundo. Só que isso não é a intervenção em si, como a gente tem na educação física especial. Por quê? Porque a formação acadêmica do profissional de educação física do Brasil, ela é única. O cara que trabalha com autismo lá nos Estados Unidos, ele não é um profissional de educação física. Ele é um especialista da área. Não se tem a graduação lá. Então, o cara que não trabalha, não aprendeu necessariamente como a gente aprende na graduação aqui no Brasil, anatomia, sociologia, biomecânica, de tudo. O cara trabalha na especialidade de autismo. Então, ele vai estudar aquelas intervenções, basicamente exercício na função antecedente, ou um pouco da educação física adaptada, que é uma outra terminologia, que é o esporte para pessoas com autismo, né? Que, embora mude o nome, é a mesma coisa. Então, isso tem. Mas de educação física especial vai ser o único, porque esse é um modelo que nós estamos desenvolvendo aqui, muito por conta desse caminho, né, bagunçado aí, bagunçado não, mas incomum, que eu trilhei na área acadêmica. Então, eu estou gerando esse modelo e vai ser o único no mundo. Com certeza será um projeto ímpar, Paulo. Um projeto... Manda as minhas perguntas aí. Eu acabei de mandar, passamos um terço do tempo aqui. Você vai para Campo Grande, a Salterelma está falando que está ansiosa. Legal. A tia Paty está falando que aqui, ó, Ireia Juiz de Fora e Chibês, curso do Paulo. Estaremos em Goiânia no final de semana, depois Juiz de Fora, Campo Grande, vai no Curitiba no final do ano, nós teremos em Maceió, Alagoas, estaremos em Natal, Rio Grande do Norte, estaremos em Teresina, Piauí, nossa, não posso esquecer. Tem mais um aí. E mais um, ainda esse ano, ainda, Juiz de Fora, Minas Gerais. Estaremos em Recife também, Pernambuco e São Luís do Maranhão. Belém do Pará estaremos. Belém do Pará em setembro. Ô Paulo, e me diga uma coisa, análise do comportamento aplicado. Quanto que isso começou a ter impacto na sua vida profissional? Qual que foi o seu caminho para ir para o ABA? Caraca, bicho. Foi uma resistência, eu não queria entrar nisso. Eu sempre fui um cara muito estudioso na graduação. E eu não me contentava com a nossa formação generalista. A gente sabe um pouquinho de tudo. A gente sabe um pouquinho que o médico sabe, um pouquinho que o psicólogo sabe, um pouquinho que o pedagogo sabe. Mas não sabe de nada. Essa é a grande realidade. E o meu mestrado, na época, eu não tinha muito aprofundamento em pesquisa, né, na graduação que eu fiz. Tive uma professora, Georgina Tonello, uma pessoa fantástica, que estava terminando o doutorado na UFSCar, e falou, você é um cara que pode se dedicar à área acadêmica, eu vou te levar para o meu orientador. E me apresentou o professor Celso Noyos em 2005. E eu, cara, caí lá querendo ensinar um golpe de judô para uma criança com síndrome de Down.
E, e aí, cara, não sei o que lá, tal, análise de comportamento. Eu, que é isso, né? Não tinha a menor ideia. E tive uma resistência. 2, 3 anos eu estudando aquilo, porque eu achava que era aquilo que ia me ajudar no mestrado. Tive resistência. Porque estudar análise de comportamento não é uma coisa que você faz e tudo aquilo vai se encaixando na sua vida. Não, é uma quebra de paradigma, que você precisa deixar de pensar de uma outra forma e para poder entender a análise de comportamento. Eu explico para os meus alunos que a gente ganha um óculos novo. Então, eu tive uma dificuldade para isso. E não foi somente no mestrado, mas eu terminei o mestrado e não me senti um analista de comportamento. Eu conhecia análise de comportamento, falava sobre análise de comportamento, mas eu ainda não tinha ganhado o óculos. Eu demorei uns 3 anos, para não dizer 4 anos, de estudo de análise de comportamento de forma intensiva, para falar, caraca, agora eu olho o mundo de uma forma analítica comportamental, mas tive resistência. Depois da sua especialização? Não. Minha especialização foi depois, estava terminando o doutorado. Aí eu fui fazer uma especialização nessa área e me tornei professor nessa área também. Fui docente junto com o professor Celso Góes, meu orientador, no primeiro curso de pós-graduação em análise de comportamento aplicado ao autismo no Brasil, com um lato senso, né? De 1 ano e meio. Então, entendi. Me reconheci muito mais como psicólogo, até do que um profissional de educação física. Ô Paulo, fizeram uma pergunta aqui. Quando que você vai em Recife? Quando que você vai em Recife? Recife, 22, 23 e 24 de novembro. Tá aqui, ó, para quem perguntou. Paulo, outra pergunta. Como aplicar o procedimento de manejo por esvanecimento? Perfeito. Esvanecimento, ou do inglês fade out ou fade in, é uma prática baseada em evidência, útil, procedimento analítico comportamental útil para usar em vários sistemas. Eu aprendi a usar o fade ou esvanecimento no ensino de comportamento verbal, de comunicação para pessoas com autismo, e aplico isso na área de educação física. Existem várias aplicações disso. Eu vou até sugerir esse livro para quem pergunta, porque a consultoria em psicologia do esporte, o professor Gary Martin, ele vai falar sobre esvanecimento e usa várias aplicações para esporte. E aí, como é que você usa? Normalmente, o fade, ou o esvanecimento, é enfraquecer, diminuir, né? Esse é o sinônimo de esvanecer, né? Eu vou esvanecer a luz, eu vou abaixar a luz. Na verdade, a função o esvanecimento é a transferência de função, onde você está sob controle de alguma coisa, você está atento, você está respondendo de acordo com alguma coisa e começa a passar por outra. Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade para bater palma, alguém pode usar um procedimento de auxílio físico na minha mão para fazer bater palma, para elogiar, e aí eu estou batendo palma, não porque eu quero uma forma independente, mas eu estou batendo palma controlado por uma resposta física, alguém segurando a minha mão. E à medida que eu vou repetindo isso e vou tendo sucesso, a pessoa pode ir retirando a ajuda enfraquecendo a força que vai segurando a minha mão, para que eu possa responder não mais sob o controle da força, mas eu mantenho essa resposta sob o controle de uma instrução oral, por exemplo, bata palma, né? Então, fading é a retirada. Existem várias aplicações, fade de estímulo, fade de auxílio, de resposta, fade da própria consequência, para você ficar ensinando, por exemplo, o aluno a ficar sensível mais às consequências sociais, mas basicamente se usa o fade na educação física na ajuda. Então você dá ajuda para um aluno fazer determinada coisa, ajuda com dicas visuais, dicas orais, dicas físicas. E à medida que ele vai fazendo essa atividade, você vai reduzindo, você vai esvanecendo a ajuda para que ele faça com independência. Então, normalmente se usa para treino de independência do indivíduo em várias tarefas. Muito obrigado por responder. A Salterama aqui, se eu estiver falando errado, me corrija, tá? Por favor. Não, ela tá... Ana, isso. Peraí. Ana. É a Ana Salter. É Salter Ana. Salter Ana. É uma galera que está seguindo legal aqui. Ô Paulo,
como o ABA pode ajudar o professor de educação física? Caramba, cara, a ABA, né, vem da ciência análise do comportamento. Então, a análise do comportamento ela tem um tripé, um dos pilares é a análise do comportamento filosófica, o behaviorismo radical. Existe um dos tripés que é experimental, que produz conhecimento para verificação que os procedimentos são realmente eficazes, e a aplicação desses conhecimentos, né, desse conjunto de conhecimentos para a realidade, a gente chama de análise do comportamento aplicada, ou Applied Behavior Analysis, ou ABA, né? Então, a aplicação é de um conhecimento, uma ciência, uma forma de pensar. A análise do comportamento aplicada pode ser relacionada, pode ser aplicada, né, para a medicina, para o marketing, para a economia, é aplicada a diversos contextos, a política social, enfim, aspectos do atendimento das pessoas com autismo, e também é aplicada ao esporte, para a promoção do esporte, seja para promover a adesão ao exercício físico ou para ensino de habilidades específicas. Então, esse livro, mas eu vou repetir, esse livro talvez seja uma grande referência que a gente tem da aplicação. Gary Martin, esse que está aqui atrás, ele já está aposentado, mas os filhos deles trabalham nessa área no Canadá. Eles são talvez as principais referências de aplicação da ciência da análise do comportamento para o contexto esportivo. O que a gente faz não só para o contexto esportivo, mas para a aplicação de atendimento, de terapia para pessoas com desenvolvimento atípico e, em geral, especificamente, melhor dizendo, para pessoas com autismo, usando o contexto esportivo. Então, a gente chama isso de análise do comportamento aplicada à educação física especial. O uso de fading, o uso de esvanecimento, é uma prática de aplicação, de análise do comportamento, de ABA, para o esporte, e a gente usa o fading relacionado à educação física especial. Todo mundo aqui está entrando. Pessoal, vou dar um recado aqui. Essa live, ela será gravada, ela vai ficar gravada por 24 horas. Então, quem não pôde assistir a live, que tem algum compromisso, fique tranquilo, porque até amanhã, às 8 horas da noite, ela estará gravada. E hoje eu vou tentar gravar ela para subir para o canal. Eu vou tentar, tá? Ô, Paulo, muita gente aqui que continua, o personal, o Danilo Santos, o professor Walê, do Litoral, a tia Paty está entrando, não para de entrar gente. O André, é muita gente, Paulo. Legal. Paulo, eu tenho outra pergunta aqui. Inclusão nos esportes. Desculpa, passou uma moto violenta aqui do meu lado. Oi? Passou uma moto aqui chamando a atenção. Repete para mim, por gentileza. Eu tenho uma pergunta aqui. A inclusão de alunos com TEA nos esportes. Você tem estratégias, dicas para dar para os professores? Tenho sim. Inclusão mais uma vez, se você está ajustando o indivíduo com autismo para o esporte, você está... É aquele processo. Você está pensando no esporte de uma forma normalizador, com normas, com regras, e fazendo com que o indivíduo participe disso. Então, se a gente está pensando nesse processo, e não na estratégia de ensino para o indivíduo, então, cabe duas situações. A educação física tradicional ou a educação física adaptada, onde você, por exemplo, tem futebol para pessoas com autismo, onde você tira ruídos do ambiente, você usa sempre os mesmos ambientes, você usa os mesmos materiais, você usa um quadro de rotinas para dar previsibilidade, você usa um sistema de reforçamento mais consistente, para cada um, objetivando comportamentos mais específicos para cada um deles. Então, na verdade, não existe um esporte mais ou menos importante, melhor para pessoas com autismo. Todos os esportes são tão bons quanto para qualquer pessoa com desenvolvimento atípico ou atípico, né? É claro que se você... a prática de algumas modalidades, elas geram oportunidades para melhorar aquilo, mas a gente não pode dizer que a natação vai ensinar tal coisa, a gente não pode ensinar que o vôlei ensina tal coisa. Por quê? É importante dizer isso, porque se a gente pega assim, a natação é boa para alguma coisa, o vôlei é muito bom para alguma coisa, é como se
todo mundo que fosse exposto àquela atividade fosse ganhar esses benefícios. Isso não acontece. Quantos de nós fez vôlei na educação física escolar e caiu fora? Eu não sou um cara muito habilidoso, nunca fui um cara muito habilidoso. Então, eu não entrava nos números do professor que falava que tinha uma turma muito boa de vôlei, né? Se a gente pega que várias pessoas com autismo foram expostas ao ambiente de natação e não lidaram bem com o modelo que o profissional que estava dando aula era legal, ele caiu fora. E essa pessoa que caiu fora não está nos números dos resultados da natação. Ela só vai estar aqueles que continuaram, aqueles que aderiram, aqueles que concluíram. Aí você fala, olha, então aí esses que concluíram tiveram bons resultados. Então não se tem um esporte melhor, não se tem, né? Tem alguns que geram oportunidades. Não é o esporte que modifica, é a prática, o manejo adequado dessas situações que pode gerar efeito dessa situação. Ô Paulo, a Camila está perguntando, o profissional de educação física que atende na educação física especial pode ser considerado um terapeuta? Pode sim. Na verdade, ele é um profissional de atuação especializada. Ele sozinho, a gente não pode dizer que a educação física especial hoje é uma terapia. Isso é diferente de dizer que ele trabalha na função terapêutica. Então, a ideia é de que o profissional de educação física trabalhe junto com uma equipe de outros profissionais, e não só acumulando profissionais, não só multiprofissional, mas interdisciplinar, eles negociando, ou seja, o profissional de educação física não fazendo o que o TO faz e não fazendo o que o fono faz. Eles vão trabalhar com, talvez até com os mesmos objetivos, mas com uma prática diferente, cada um deles. Por exemplo, o contato visual. A fono pode trabalhar, o profissional de educação física pode trabalhar, o pedagogo pode trabalhar, mas cada um com as suas ferramentas diferentes. Então, a ideia é que seja interdisciplinar, e o que a gente tem de sucesso na terapia para pessoas com autismo é um atendimento transdisciplinar. É a análise do comportamento que costura todos esses profissionais atuando com mensuração de comportamento, definição de comportamentos, mensuração dos desempenhos, então análise e intervenções baseadas nos próprios resultados. Então, ele deve integrar a equipe terapêutica, o profissional de educação física especial. Pode também o de educação física adaptada integrar uma equipe terapêutica? Sim, mas o profissional de educação física adaptada não tem essa finalidade. Ele pode. Já o de educação física especial, sim, deve integrar uma equipe terapêutica de atendimento especializado. O Alexandre está falando que a maneira que o esporte é apresentado que importa, que vai de encontro com o que você estava falando. Perfeito. Alexandre, fantástico, eu aprendo com ele. Ele manda umas perguntas para mim que me dá uma bagunçada. É muito bom. Tive a oportunidade de conhecer ele aqui em São Paulo também. Paulo, e como você elabora uma avaliação eficaz e analisa os dados? Perfeito. Sem um conhecimento sobre isso, não se trabalha na educação física especial. Basicamente, os profissionais de educação física tendem a buscar estratégias voltadas à avaliação de comportamentos motores, né? Então, a gente tem alguns protocolos na área da educação física, desde o teste KTK, o teste ABC, a escala de desenvolvimento motor do Rosa Neto. Só que esses protocolos, né, o BPM, o TGMD, todos esses protocolos, eles são para avaliação de repertórios motores. Só que quando se trabalha com autismo, as pessoas normalmente não se engajam nessas habilidades motoras, não porque elas não sabem, mas porque ou elas não toleram a situação de teste, uma habilidade que exige uma condição social de fazer contato visual, manter a atenção para o que está sendo falado, ver o modelo e replicar aquilo. E também existe talvez uma barreira comunicativa, né, de saber exatamente qual é a lógica do movimento a ser aplicado. Então, normalmente não se consegue aplicar esses protocolos de habilidades motoras para eles. Então, normalmente não são baseados em testes motores que a gente consegue fazer isso. Por quê? O objetivo é a redução dos transtornos.
E os transtornos, então, são as barreiras comunicativas e sociais. Para avaliar isso, a gente precisa de protocolos sofisticados que a educação física não domina. Então, a gente precisa dominar, a gente precisa buscar informações de outra literatura, de outros profissionais. E é da onde eu domino, que eu consigo trazer para o pessoal nos cursos. Então, a ideia é você ter conhecimento para fazer a leitura, não a aplicação. A gente não consegue aplicar esses protocolos ainda, porque, quer dizer, consegue, mas requer um trabalho muito custoso para o profissional de educação física e, por exemplo, aprender a aplicar um protocolo de avaliação comunicativa, social e barreira de desenvolvimento, como, por exemplo, o VIB-MAP, né? Ou, por exemplo, o AFOS, a avaliação do Denver, ou a avaliação, enfim, ABLA, por exemplo, né? O Social Savings, tem protocolos que fazem o escaneamento dessas barreiras e é a partir dessas avaliações que a gente faz a prescrição. Então, atualmente, por isso eu digo que tem que ser um atendimento interdisciplinar, porque alguns profissionais vão fazer essas aplicações, vão gerar dados para a gente, que a gente vai se guiar para isso, para planejar os nossos objetivos. Há profissionais de educação física hoje que estão entrando para fazer o curso de AFOS. Eu já vi uma galera lá de São Paulo buscando, uma galera buscando avaliações do VIB-MAP, dura aí um final de semana inteiro. Do ABLA, eu mesmo dou curso na especialização sobre ABLA. Então, se o profissional de educação física não entende sobre isso, ou ele tem que aprender a fazer a leitura desses resultados para aplicar, ou volta a fazer um merchandising, ou ele contrata um modelo de exerciência para fazer a leitura, né, desses documentos e dizer o que ele deve ser feito. Então, o que a gente tem hoje, a ideia é que o modelo de exerciência sirva como parte desse processo, ensinando os profissionais o que é que devem aprender, e depois cai fora, os profissionais ganham independência e protagonismo nessa área. Mas sim, avaliações para que direcionem isso são avaliações sofisticadas de avaliação comunicativa e social. Bom, deixa eu complementar. Tem profissionais que não trabalham numa equipe interdisciplinar. Eles precisam direcionar o seu trabalho. Então, o modelo de exercício desenvolveu pelo menos 2 protocolos, um de avaliação descritiva e um observacional, e eu disponibilizo nos cursos de educação física especial pelo Brasil, esses 2 protocolos, a todos que já fizeram e a todos que vão fazer o curso, esses protocolos que fazem o escaneamento das habilidades que devem ser alvo da intervenção na educação física especial. É um protocolo nós que desenvolvemos isso, e tem funcionado muito bem. A Ana está falando aqui que a partir do momento que o professor procura saber a especificidade do aluno, isso já é um grande avanço, né? Que ele busca conhecer esse aluno. Isso é um grande passo do professor de educação física. Perfeito. E aí, isso é muito mais importante do que saber o diagnóstico do autismo, tá? Se você vai atender uma pessoa com atraso no desenvolvimento, esqueça o diagnóstico. O diagnóstico pode te ajudar, pode influenciar você a subestimar a sua intervenção, tá? Então, esqueça, se você vai atender uma pessoa nessa área, esqueça o diagnóstico e se baseie nas especificidades. Aquilo que o aluno sabe fazer além do que deveria fazer, por exemplo, muita estereotipia que compromete a vida, muita ecolalia, muito comportamento autoagressivo, né? Muito desorganizado em termos de espaço, sair correndo, que você tem que fazer com que ele faça menos e nas situações adequadas, e aquilo que ele sabe fazer menos, você deve ensinar ele a fazer mais. Por exemplo, fazer contato visual, observar a atividade, esperar no momento adequado, pedir aquilo que está faltando no ambiente e pedir para sair do ambiente que seja, né? Então, o profissional de educação física que for atuar na educação física especial, esqueça o diagnóstico, se baseie nas especificidades, aquilo que deve ser alvo do atendimento. É exatamente isso, eu vou nessa linha. Ô Paulo, o professor Felipe está perguntando como um profissional de educação física se torna especialista em educação física especial. Não tem ainda. Eu começo o meu curso, já dando um spoiler aqui, né, da primeiro slide do meu curso. O curso ele não torna aqueles que fizeram o curso um especialista. Não torna também eles analistas de comportamento, né? Então, nós não temos, na verdade, um especialista nessa área. Eu posso falar estranho, mas por conta dessa área pioneira, talvez seja eu o especialista nessa área.
Mas a ideia é que os especialistas estão se tornando aqueles que são supervisionados por mim, porque a gente oferece uma oportunidade dos profissionais atuarem sob a supervisão, acompanhados. Então, eles vão dando aula, mandam os vídeos para a gente e a gente vai acompanhando se está correto. Então, por exemplo, eu posso dizer que existem pelo menos, talvez uns 3 ou 4 que estão se tornando especialistas nessa área no Brasil, porque estão chegando a 1 ano, já passou de 1 ano, de atuação comigo, de uma supervisão chamada formativa, né? Que o forma um profissional de educação física. O Luiz Henrique talvez seja o principal profissional que trabalha nessa área, sob minha supervisão por mais tempo, que talvez, se eu tivesse que dizer que alguém faz isso, é ele, né? Ele trabalha no Grupo Método, trabalha também de forma individual. O Grupo Método talvez seja uma das principais referências no atendimento analítico comportamental às pessoas com autismo no Brasil. Ele trabalha nessa área lá. Então, mas, já dando um alento, né, dando uma ideia, a nossa proposta do modelo de exercência é que para o ano que vem a gente cria uma especialização com 1 ano e meio, vai durar 1 ano e meio, com aulas teóricas, aulas à distância e alguns encontros presenciais com estágio. O aluno deve estar trabalhando nessa área e aí ele manda para nós e a gente vai orientando ele como fazer. Então deve ter estágio nessa área também. Aí a ideia é de que em 2020 a gente tenha aí um conjunto bem maior de especialistas nessa área. Senhor, pessoal, nós temos 15 minutos de live e ainda tenho perguntas para fazer para o Paulo. Paulo, esse assunto... Só preciso dizer uma coisa. Atuar Sim. na área da educação física especial, tem gente. O que não tem é especialistas dessa área, tá? Tem por exemplo, as pessoas que estão fazendo o curso comigo estão se envolvendo para trabalhar nessa área, mas não os torna especialistas nessa área. Entenderam, pessoal? Paulo, quais são as principais dificuldades que o professor de educação física encontra quando ele começa a trabalhar com aluno com o transtorno do espectro do autismo? Você pode listar as principais dificuldades? Posso sim. Bom, são barreiras. São barreiras que vão desde a capacitação do profissional, ou seja, na perspectiva do profissional que não tem habilidades para lidar. A gente, na educação física, a gente aprende a ensinar dança, a gente aprende a dar aula de natação para pessoas com desenvolvimento típico, para pessoas que seguem a nossa instrução, que olham para a gente, que estão envolvidas na nossa aula. A gente não consegue, a gente tem dificuldades até de ensinar alguém a aderir à atividade física, né? Pessoas com muitas dores, por exemplo, a dificuldade de você ensinar ele a aderir à atividade física. Então, a gente tem dificuldades aqueles que apresentam barreiras comunicativas e sociais. Social no sentido de que, eu tenho uma avó que diz que exercício físico é para granfino, então ela não vai fazer. É uma barreira social isso, né? Dificuldade que eu conseguir. Como é que eu vou explicar para ela que não? Exercício físico é para a vida. Ela aprendeu aquilo que é só granfino que faz. Né? Um exemplo aqui de vó. Mas a gente não aprende esse tipo de estratégia para ensinar, lidar com esse contexto e ensinar ela a aderir. Então, e aí, quanto mais as pessoas com atraso de desenvolvimento comunicativo e social, a gente não sabe lidar. Como é que você ensina um movimento onde a pessoa não está olhando para você, não ouve o que você está falando, ou por mais que ela olhe para você, ela não entende, ela não repete. Você fala para ela, olha aqui, e ela continua olhando para o seu pé, para o negócio que está brilhando na sua camisa. Aí você fala assim, faz isso, e ela vira de costas. Então, tem muito a ver com o saber ensinar, o aspecto pedagógico, didático da nossa formação, que é muito ruim para atender pessoas com atraso no desenvolvimento, e também por conta dessas pessoas que apresentam essas características, né? Então, essas são as principais barreiras, além do desconhecimento das possibilidades de atuação, que foi a sua primeira pergunta aí, de educação física inclusiva especial adaptada. Sim, e na educação física especial, Paulo, qual é a quantidade de aula por semana ou duração da aula para ter um resultado eficaz? Beleza, vamos lá. Para você trabalhar na educação física especial, você tem pelo menos 3 grandes possibilidades. Uma delas é usando aquilo que eu te falei, que é o que a gente tem evidência de sucesso, que é o exercício na função antecedente. Então, você vai atuar dentro de uma clínica, dentro de uma escola, e a equipe identifica situações onde são mais prováveis de ter comportamentos críticos, né? De situações onde há excessos de comportamento inadequados ou baixas situações de adesão a atividades acadêmicas. Então, você vai planejar momentos
que dure de 6 a 20 minutos, né, a execução ao longo do dia, podendo ser repetida 3 vezes. Então, se você fizer isso, você pode trabalhar todos os dias da semana com esse campo de atuação da educação física especial. Então, se fosse a educação física especial já é um campo, como se fosse uma área da educação física especial, um exercício antecedente. E mais uma vez por semana também já vai trazer resultados. Se você fizer isso de uma forma sistemática, traz resultados mais consistentes. Mas uma vez por semana já traz resultados. Se você for trabalhar numa outra área da educação física especial, que é chamada de generalização dos desempenhos. Então, você trabalha dentro de uma clínica, tem o pessoal, o Márcio, acho que trabalha um pouco com isso, ele escreveu um material sobre isso, né? Ele trabalha na gradual, então ele trabalha com generalização. Ele também trabalha com aspectos motores, mas basicamente o que ele escreve é que ele trabalha com generalização. Então, aquilo que é feito na clínica, ensino de contato visual relacionado ao autismo, ele planeja, ou pelo menos está escrito que planeja, a execução, as oportunidades do indivíduo gerar aquilo em outros contextos mais naturais. Então, se ele está aprendendo a seguir regras, você vai levar isso para um contexto esportivo, que é um ambiente mais natural, mais real, também para seguir regras. Se você está ensinando ele a esperar, você vai ensinar ele no ambiente, vai gerar oportunidades para ele. Então, não são objetivos novos, são objetivos que você planeja a transição dele do ambiente mais clínico, do ambiente mais estruturado, para um ambiente menos estruturado, mais real. A gente chama isso de uma área de educação física especial para proporcionar generalização de repertório. E aí, nesse caso, uma vez por semana também é eficaz. Quanto mais tiver, melhor. Então, os resultados são também adequados, mas normalmente se programa isso 2 vezes por semana. Já na educação física especial, com a intervenção direta, que é o que o modelo Exerciência faz com o pioneirismo, a gente não tem muitos objetivos, porque é objetivos em si próprio. A gente vai ensinar a esperar, vai ensinar tudo aquilo que é relacionado ao transtorno na própria aula, vai medir na própria aula esses resultados. São muito especializados, muito específicos esses objetivos. Aí se sugere que tenha pelo menos 2 atendimentos por semana. Lembrando que os objetivos em si próprios, eles não vão gerar efeitos terapêuticos, eles precisam estar vinculados à equipe terapêutica interdisciplinar. Então, você não trata o autismo só com educação física especial. É aquele profissional que está articulado com a equipe, tem lá o seu plano de ensino individualizado, está se ensinando esse repertório, por exemplo, pareamento, discriminação condicional auditivo visual, enfim, brincar funcional. Então, você pega essas habilidades nas metas específicas e planeja para o exercício físico, manejando antecedentes e consequências da resposta. Então, nesse caso, para ter mínimos resultados, você precisa pelo menos 2 vezes por semana. Se o profissional vai trabalhar com menos de 2 vezes por semana, eu sugiro que ele não faça essa terceira área, ele vá para a primeira ou para a segunda. Eu estou vendo muita gente entrando aqui, nós temos 5 minutos mais ou menos de live e as pessoas ainda estão entrando. Então, pessoal, essa live ela vai ficar gravada por 24 horas, tá bom? Ela vai ficar gravada lá nos stories do Esporte Inclusão. E, Paulo, eu tenho mais uma pergunta aqui. Esse primeiro contato com o aluno, como proceder? O professor recebeu um aluno com transtorno de espectro de autismo. Como proceder com esse primeiro contato? Perfeito. Bom, eu vou fazer um recorte que ele está na educação física especial. Vou desconsiderar que ele está com autismo na escola e vou desconsiderar que você está numa academia trabalhando com educação física adaptada, que já seriam situações diferentes. Na educação física especial, o profissional ele pode estar recebendo o aluno dentro de uma clínica. Eu posso estar dentro de uma clínica e aí, para isso, quem vai fazer o primeiro contato não é o profissional de educação física, são outros que vão fazer um escaneamento de habilidades e você, tendo acesso a isso, você vai fazer planejar a atividade. Ou você pode, por exemplo, ser contratado por uma família para ir na casa dela. Bom, vamos considerar que você vá para a casa dela e vá fazer isso. Primeiro contato a gente chama de rapport. Rapport é familiarização do profissional com o indivíduo, familiarização do profissional com o ambiente, para ver qual ambiente que é mais ou menos favorável. Opa, isso aqui não vai ser muito distrator, muita forma de chamar a atenção para o aluno, então isso aqui não é legal. Quais são os materiais que são mais ou menos de preferência para o aluno? A gente chama isso de um momento de rapport. É isso que se faz. Segundo, a aplicação da entrevista que a gente montou com o modelo Exerciência de entrevista. Você vai entrevistar os pais para identificar quais são
escanear possibilidades de intervenção. Então, a primeira coisa é rapport que é a familiarização com esses contextos, gerar um valor reforçador do profissional com o aluno, ou seja, atividades normalmente com atividades mais simples, baixas, aquém da habilidade do indivíduo, para que ele tenha sucesso e você conquiste, como se fosse, de maneira geral, entender que tudo que o aluno for fazer, ele vai ter sucesso na sua presença e a aplicação da entrevista. Muito bom. Estamos chegando no final da live. O pessoal aqui está agradecendo que a live vai ficar gravada. Pessoal, muito obrigado. O pessoal agradecendo aqui que a live vai ficar nos stories. O Motri Kids acabou de chegar. Ô, Fábio Kids, muito obrigado também. Ô, Paulo, e você quer falar dos seus futuros projetos, dos seus futuros cursos? Fique à vontade, meu amigo. Maravilha. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Quereghini, então, e o que a gente faz atualmente é prestar supervisão para clínicas. As clínicas que contratam de análise do comportamento e clínicas de atendimento das pessoas com autismo contratam a gente para selecionar e treinar os profissionais de educação física para trabalhar de uma forma articulada. A gente presta supervisão também para as famílias que querem que seus filhos sejam atendidos por um profissional mais qualificado. E também presta supervisão para os profissionais que querem aprender, querem se especializar nessa área. Então, eles também podem contratar esse serviço. A gente também produz cursos. Então, nós gravamos esse final de semana um curso para o Acesse, de intervenção comportamental, que vai ficar online. A gente também vai fazer, eu sou docente nas pós-graduações da UFSCar, atualmente com orientações na área lá de ensino de habilidades matemáticas, comportamento verbal, e do CBI Miami também, eu sou profissional docente deles, 2 cursos. E os cursos que a gente faz ao longo do Brasil, que essas várias cidades que eu apresentei aí, de Curitiba a Natal, Belém do Pará, Teresina, enfim, tá? Minas Gerais, Alagoas. Isso, e o que a gente faz também, que é o terceiro tripé da nossa supervisão, formação e pesquisa. A gente gera evidências. A gente quer que o negócio não fique com a gente quer que o conhecimento seja gerado para os profissionais poderem atuar de uma forma mais consistente. A gente não tem evidência de atendimento às pessoas com autismo no Brasil. Não temos. Pesquisa não é evidência. Então, a gente tem buscado gerar evidências para essa área. Pessoal, gostaria de agradecer pela presença de todos vocês. Eu acho que essa live foi muito rica. É muito assunto. 1 hora acaba sendo pouco, né? Uma hora acaba sendo muito pouco. E, Paulo, cara, do fundo do meu coração, muitíssimo obrigado, viu? Por ceder seu tempo tão precioso. Maravilha. É importante dizer que a gente nasceu na mesma cidade, né, Tiago? Você nasceu em Tuverava também, né? Somos de Tuverava. Terra do Tasso, do Marcelo Tasso, e terra do Tiago Toledo. Interior de São Paulo, uma cidade bem pequena. E o Paulo não tive a oportunidade de conhecer por causa da educação física, né, Paulo? Exato. O Paulo é outra geração, né? Você é uma geração mais do que eu, né? Um pouquinho mais velha só. E, pessoal, dia 20, às 8 horas da noite, eu estarei conversando. Eu estarei com a Alice e com a Graziele do Espaço Horizontes. E elas vão conversar com a gente sobre a importância do ensino no ambiente da criança. E aí eu vou fazer a divulgação dessa live. Gente, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Valeu, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Tchau, gente.